Vamos continuar falando de Câmara dos Deputados? Falamos de um deputado, agora a gente vai para outro. Vamos falar de Glauber Braga. Está aí passando por um processo, uma possível cassação do seu mandato. A gente falou com o deputado aqui nesta semana no Boletim Metrópolis. A gente vem repercutindo esse caso do deputado que vem passando por esse processo de cassação na Comissão de Ética lá da Câmara dos Deputados. O deputado Glauber, que é de esquerda, de um partido de esquerda, tem os seus aliados aí de esquerda o ajudando nesse processo aí para evitar essa cassação. O deputado que passou a noite, viu? Passou a noite lá na Câmara dos Deputados, dormiu lá no chão na Câmara dos Deputados, hoje fez um culto ecumênico lá com os seus aliados. Temos aí a foto, ó, do deputado passando a noite aí no chão em uma das comissões lá na Câmara. Tá aí o deputado Glauber Braga para vocês, que passou a noite, então, a noite de ontem para hoje, por lá. Hoje pela manhã, os aliados foram até ele, fizeram esse culto ecumênico, então várias pessoas estiveram lá com ele hoje pela manhã, os aliados defendendo que o parlamentar deve continuar e que esse processo de cassação é infundado. Para quem não se lembra o que aconteceu, no ano passado, o Glauber Braga acabou, então, expulsando a pontapés um integrante do MBL, Movimento Brasil Livre, lá da Câmara dos Deputados. Nós conversamos com o deputado aqui no Boletim, eu conversei com ele, e ele me explicou inclusive para o Capelli, que estava aqui com a gente, que ele acabou expulsando esse integrante do MBL porque ele havia falado mal da mãe do deputado. Então, ele acabou não aguentando, então ultrapassou ali os limites dele e ele acabou expulsando o integrante do MBL do anexo 2, ali pertinho das comissões na Câmara dos Deputados. Então, isso acabou levando a um processo por decoro parlamentar, sair ali das prerrogativas que ele tem como deputado. Esse processo se baseia essencialmente nessa causa. Os parlamentares de direita lutam para que ele seja cassado. Inclusive, depois, pessoal, se a gente tiver a foto, a gente roda. Mas ontem, durante a sessão na Comissão de Ética da Câmara, o deputado Nicolas Ferreira estava numa chamada de vídeo com ninguém mais, ninguém menos que o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, hoje nós conversamos com o deputado Chico Alencar, que é do PT do Rio de Janeiro. Glauber também é do Rio de Janeiro. Chico Alencar explicou para a gente, Chico que teve lá hoje pela manhã, passou a manhã toda lá com o Glauber na Câmara dos Deputados. O deputado Chico conversou comigo um pouquinho mais cedo, a gente gravou uma entrevista com ele e ele explicou o motivo dessa perseguição, de acordo com ele, é uma perseguição ao deputado Glauber Braga. Vamos ver o que disse o deputado do PT. Deputado, quando o senhor fala que é um xadrez político, que é uma perseguição política, é um jogo de cartas marcadas, quem estaria fazendo essa perseguição política contra o deputado Glauber? Nós temos informações de que o ex-presidente Arthur Lira, ele mobilizou muito porque havia a intenção, como é praxe no parlamento, inclusive de membros do PL, para fazer conversas, pensar como reformar esse voto pesado do relator Paulo Magalhães pela cassação, mas no dia de ontem, inclusive adiamento da sessão do Conselho para a semana que vem ou para outra, a fim de que as conversações pudessem se dar. Ontem de manhã já essas lideranças do PL que estavam com essa postura de disposição, de conversa, de mediação. O parlamento é o lugar do dissenso, do confronto de ideias, mas também das mediações possíveis. Então, e mediação não é fazer média, claro, abrir mão de princípios, mas soubemos que foi tudo parado porque desde Jair Bolsonaro, que aliás aparece conversando num vídeo com o deputado Nicolas lá no Conselho de Ética ontem, até o presidente Arthur Lira tinham brecado essa possibilidade. E o Hugo Mota, como é aliado do Lira, foi conduzido à presidência por gestões do Arthur Lira, que tem muita força na Câmara, inclusive teria atrasado, como atrasou pela primeira vez na sua presidência, o início da ordem do dia do plenário da Câmara para que se concluísse a votação do parecer pela cassação. E assim foi feito. Então, há muitos pontos, há muitos elos aí desse processo todo, inclusive o mais recente, que é esvaziar a presença nas sessões da semana que vem,
que é uma semana mais curta, mas agora vai ser só pelo Infoleg, não precisa ninguém aparecer na Câmara. Então, é uma tentativa de esvaziamento para o caso do Glauber não continuar repercutindo. Bom, na avaliação de vocês, qual seria o intuito, qual seria o objetivo de Arthur Lira e desses outros líderes, assim como Jair Bolsonaro, para caçar Glauber, o deputado Glauber? Disputa política, confronto com um deputado que é muito combativo, que é um deputado que é, inclusive, testemunha na ação judicial no Supremo contra as emendas parlamentares, sem transparência, sem visibilidade, sem autoria. Continua a haver aspectos do orçamento secreto aí. O Glauber trava uma batalha muito forte, muito contundente contra isso. Há também uma mágoa, né? Como o Glauber é um deputado combativo e ousado, corajoso, e ele não tem medo do confronto, e há, por parte de muitos deputados, uma certa antipatia pelo Glauber. Eu falei isso no Conselho ontem, o parecer do relator, ele é marcado por mágoa, ele é marcado por uma subjetividade que não caberia nesses casos. Então, a gente percebe isso. E a disputa política, que o deputado Nicolas deixou claro. Ele foi lá para falar, foi dos pouquíssimos a falar, depois da discussão da matéria encerrada por eles próprios, pedido de encerramento da discussão, ele falou como líder, lá no tempo de líder, e fez um discurso eminentemente político-ideológico. Vocês da esquerda, e a foice e o martelo, e o comunismo, e quem morreu lá sob o tacão de Stalin e tal, que agora vocês vão ser castigados. Então tem muito isso, essa postura ideológica e meramente política, embora nós saibamos que todos os nossos atos são políticos, mas uma postura de confronto. Vamos castigar a esquerda. Para